Fala galera, aqui é o Kevin com mais um tutorial de criação de filtros e hoje, como vocês viram aí, é o de colocar data e hora nos seus filtros e eu vou falar um pouquinho também sobre texto nos filtros de uma vez por todas aqui. Já falei uma vez, mas vou falar de novo, tá? Então, aí tá o exemplo do filtro, ó. Eu ensinei até como tocar na tela e mudar ali e até como colocar uma opção sem nada. Então é isso, vamos para as palavras-chave do filtro de hoje. Então a primeira dela é Dynamic Text, que é a função que a gente vai usar, que significa texto dinâmico, ou seja, é um texto que reage a alguma coisa, né? Nesse caso é a data e a hora, ou a temperatura, ou a qualquer coisa que vocês vão ver aí para frente. Assiste até o final. Tá? Da Fonte e Font Squirrel são dois sites de baixar fontes. Tá? O que é o Font Squirrel? O Font Squirrel é um site que não tem tanta fonte, mas as fontes que tem são completas. Elas têm acento, elas têm tudo, pontuação e etc. O da Fonte tem muita fonte, mas a maioria delas são versão demo. Então lá você vai ter que penar para achar uma fonte com acento, esse tipo de coisa. Isso pode te atrapalhar no seu filtro, ok? E a gente tem ali agora o último tópico, a aprovação, que é a primeira coisa que eu vou falar para vocês, né, nesse tutorial. Então eu espero que vocês vejam inteiro, principalmente se você nunca fez um filtro com texto, que você vai entender tudo agora, tá bom? Então vamos lá, galera. A primeira coisa que eu vou falar aqui agora é de aprovação, tá? Porque a galera é muito teimosa, tá? Eu já vou dar uma bronca em todo mundo que vai falar pra mim assim: ai, mas Kevin, tem um monte de filtro com texto, eu já vi um monte de filtro com texto aprovado. Cara, já falei isso em vídeo, eu vou falar de novo. Eu fico muito bravo quando vocês fazem isso. Toda vez que vocês vêm perguntar pra mim, por que meu filtro não foi aprovado? Primeiro que você veio perguntar pra mim, então quer dizer que você confia em mim. Aí eu falo, não pode pôr texto. Aí fala, mas eu já vi um monte de filtro com texto. Eu tô falando que não pode, tá? Não pode. E eu tô aqui com as políticas do Spark aberta, tá? Que o Tarcísio, que tá no grupo do Telegram, traduziu pra gente. Então não tem desculpa mais para você vir falar isso pra mim, ok? Quem tem filtro com texto estático aprovado, burlou o sistema e ponto final, ok? Ah, Kevin, ensina a burlar o sistema. Não. Não vou ensinar, não concordo, não me peçam mais isso, tá? E se ficar falando sobre isso no grupo, e se ficar ensinando a como burlar texto, vai ser banido de todos os grupos que eu tenho, ok? Não vamos burlar o sistema, vamos deixar a nossa comunidade saudável, tá? Eu não acredito que o seu filtro, o seu texto que você quer colocar no filtro é tão genial a ponto de você ter que burlar as regras, tá? A ponto de você, nossa, o meu filtro com texto vai me dar 1 milhão de seguidores? Vai fazer tanta diferença assim que você precisa burlar o sistema, que você precisa ficar mandando 1000 mensagens no grupo? Não vai, tá? Eu tô falando de verdade. Se você não gosta desse jeito sincero meu, sai daqui, eu tô sendo sincero, tá? Esse texto vai fazer tanta diferença no seu filtro? Eu tenho certeza absoluta que não, ok? Vamos fazer filtro criativo, tá, gente? Mas, né, então vamos falar já de aprovação de filtro de texto em geral. Então vamos lá. Todo texto que contribui, né, ao 2.4, esses números aqui, ó, se você pegar esse arquivo que está lá no grupo no Telegram, pede pro Tarcísio, quase todo mundo tem esse arquivo lá. Se não tem, tem que ter, tá? Toda vez que o filtro não é aprovado, ele dá um código de erro. Aí você vem aqui nesse arquivo e vê qual é o erro, tá? Então, 2.4, né, texto visual. Todo texto que contribui para o visual do efeito, instruções não contam. Então eles colocaram aí, instruções não contam, que são toque na tela, não sei o que lá, não contam. Devem aparecer de forma natural como parte do efeito, ok? Por quê que deve aparecer como forma natural? Porque se a gente for só colocar um texto na tela, cara, o próprio Instagram tem a opção, você põe stories, você mesmo pode escrever o texto na tela. Qual é a grande diferença, a grande genialidade que você fez que é tão melhor do que colocar o próprio texto do Instagram? Tá? Eu duvido que seja um negócio tão genial assim a ponto de você ficar enchendo o saco em todos os grupos, ok? 2.4.1. O texto deve estar integrado com a cena do efeito. Isso é, deve respeitar pelo menos uma das categorias abaixo. O texto responde aos movimentos do face tracking. O texto seguindo o rosto. Pode? Pode. Isso pode, porque isso já é um diferencial. Você está fazendo o texto se movimentar em 3D, você está fazendo o texto mover junto com o rosto. É algo que só dá para fazer no filtro. Ah, mas dá para colar lá pelo Instagram.
Não é a mesma coisa, você sabe que não é a mesma coisa. Não venha me falar essas coisas aí. O texto está interagindo em um objeto 3D em Word Tracking, tá? Então, se eu colocar num Plane Tracking, por exemplo, se o texto aparecer em cima de uma mesa, flutuando, etc., pode também. Se eu fizer num Target Tracking, dele pegar num quadro, por exemplo, ou numa embalagem, também pode. Faz todo sentido, tá? Ele só não pode ficar parado na tela como uma imagem, tá? Isso, para mim, não é nem considerado realidade virtual. Ou realidade aumentada, né? Na verdade, não é considerado, tá? Você pegou um texto e colocou na tela, igual você faria no Photoshop, igual você faria numa imagem, etc. E é isso que eles querem evitar, que tenha 1 milhão de filtro assim, com texto assim, tá? 2.4.1.3. O texto é um texto de efeito que simula uma câmera fotográfica como data, hora e dia, que é o que a gente vai aprender hoje. É o Dynamic Text, os textos dinâmicos, né? Que é o de data, hora e dia. Esses podem, ok? Só que o que acontece? Às vezes o bot ele identifica esse texto como um texto normal e ele não passa esse texto. Então, neste caso, você pode gravar o vídeo de aprovação com ele desativado para o bot não te pegar, porque senão vai demorar muito para aprovar, você vai ter problema. Então, você grava sem ele, posta, ele vai ser aprovado, ele não vai sair do ar, né? Eu não posso garantir, pode ser que saia, porque o sistema às vezes é louco. Então não joga essa culpa em mim, mas esse tipo de texto, né, que é o Dynamic Text que a gente vai usar, ele é aprovado, tá? Mas é o Dynamic Text. Você não pode colocar outro negócio escrito junto e falar, mas eu coloquei a hora e a data embaixo, mas o negócio de cima não é o Dynamic Text, tá? Eu não quero essas desculpas esfarrapadas aqui no comentário, ok? Eu vou ficar muito decepcionado se vocês comentarem essas coisas, tá? Aí o texto deve estar claro e grande o bastante para ser lido. Tá? Textos não podem estar em excesso, não mais do que uma frase. Isso vale para qualquer texto. Textos não devem direcionar as pessoas a saírem dos efeitos ou sair das plataformas do Instagram ou do Facebook. Ou seja, não pode colocar link, não pode colocar hashtag, não pode colocar arroba, nada disso. É proibido. E ponto final. Não tem discussão. É a regra. É a gente que tem que se adaptar à regra e não a regra que tem que se adaptar a gente. Lutem com isso, tá? É sério, gente. Vamos ter responsabilidade, vamos fazer o negócio certo, para não ter problema, tá? Por enquanto, ninguém tomou uma punição de verdade ainda, mas quem sabe no futuro, se a gente ficar abusando, vai começar a tomar punição, o sistema vai ficar mais rigoroso. Então vamos trabalhar do jeito certo para não ter esse tipo de problema, para não ter gente perdendo a conta, para não ter esse tipo de coisa, tá? Falado isso, vamos agora fazer, tá? Quantos minutos que eu fiquei falando isso? Ó, 6 minutos falando isso, porque todo dia vocês ficam me enchendo o saco na minha DM sobre isso. E até quando eu falo, vocês ficam aí, né? Aí a gente tem aqui em inglês também, né, as regras. No site do Spark, então, vale, deixe de ser preguiçoso, beleza? Agora vamos lá, vamos pegar uma fonte aqui pra gente usar. Vamos mudar a fonte. Vamos no Font Squirrel, tá? Eu já falei porque que eu prefiro Font Squirrel. Mas vocês podem usar qual vocês quiserem, tá? Não sei porque não estava funcionando o clique. E o Font Squirrel, ele tem umas fontes muito bonitas, umas fontes, né? Eu já falei para vocês, vocês já sabem. Vamos pegar essa Quicksand aqui. Mas ela está em OTF, né? Eu acho que o Spark só lê TTF. Vamos ver aqui na documentação. Vou colocar aqui a fonte. Não tem nada, mas eu acho que ele só lê TTF. Vamos ver se ele leu OTF. Eu vou baixar aqui. E a gente já testa, eu já respondo para vocês qual o formato que ele lê. Então vamos baixar. Vou colocar aqui a fontes. Eu vou testar uma em OTF e uma em TTF. Pode ser essa Alera aqui, tá em TTF. Vamos extrair as duas aqui. Ó, vou extrair as fontes aqui. E a gente vai escolher uma de cada, tá? Então, para Quicksand, eu vou escolher essa Quicksand Italical. Então, vamos aqui no nosso projetinho, né? E eu vou criar a primeira coisa, um canvas, tá? Isso aqui serve para fazer qualquer tipo de texto, tá? Mas eu já vou explicar para vocês.
Então dentro do Canvas a gente vai criar um 2D Text. E eu vou colocar esse 2D Text como dia da semana. Tá? Agora eu vou pegar, vamos ver se esse OTF vai funcionar. Vou jogar ele aqui. Funcionou. OTF funcionou e vamos jogar a nossa Alir. Eu quero ela, vamos ver essa Alir Display. Os números são feios. Vai essa mesmo só para de exemplo. Funcionou. TTF e OTF, ok? Aí o dia da semana. Então a gente tem o texto aqui, né? Um texto 2D comum do Spark. Eu vou apagar esse escrito text aqui e vou em Insert. E a gente tem aqui, ó, em inglês, ó, time short, né? O que é short? É curto, e time long. Dia da semana, day of the week. Aí tem a data menor, curta, e tem a data média, e a data longa e a data full, tá? O primeiro a gente vai usar o dia da semana. Então, o dia da semana tá assim, né? Eu posso mudar o tamanho da fonte aqui, igual qualquer editor de texto. E a fonte, eu posso escolher aqui no final, ó, uma das que a gente pegou. Então, eu vou colocar a que a gente usou ali, a Quicksand. Ok? Então, a gente aplicou a fonte. Aí tem muita gente que pergunta, Kevin, como que eu deixo isso aqui maiúsculo? Tá vendo aqui o jeito que está escrito? Ó, Day of the Week, Title Case. Aqui onde está Title Case, se eu colocar Title Case, ele vai ser a primeira letra maiúscula e as outras minúsculas. Se eu colocar Upper Case, ele vai ficar tudo maiúsculo. Era para ter ficado, eu acho que ele não ficou porque tem um acento ali, tá? E ele tem que ficar tudo do mesmo tamanho. Então, não recomendo vocês usarem. Vocês viram até que bugou ali por causa do acento, né? Se eu não colocar nada, vai ficar tudo minúsculo. Vou deixar tudo minúsculo, então. E tá show, tá? Agora vamos criar mais um. E esse aqui a gente vai chamar de... Vamos colocar como data, só para vocês verem a diferença das datas, tá? Então aqui para baixo, ó, vou em Insert. Aí a gente tem, ó, a data curta. E olha só como é a data curta, tá? Vamos colocar agora outra data, a data median, que é assim, ó, que ela aparece escrito o mês, o 20 e o 2020. E a gente tem a data longa. A data longa acho que é só escrito o nome do mês inteiro, ó, a data full. A data full tem o dia da semana e a data em número também, tá? E aí vocês têm essas opções. Além disso, o que a gente tem aqui? A gente tem, né, altitude. Olha só, legal para quem for fazer um filtro de viagem, por exemplo, tá? Cidade, também acho bacana. Aeroporto, que você tá, que vai pelo GPS da pessoa. Temperatura, para quem quer fazer um filtro de verão, por exemplo. Acho bem bacana, temperatura. Tá? Que ele não está pegando porque está no computador, o computador não tem esses sensores, né? E aí você pode usar tudo isso aí, tá? Então, basicamente é isso, né? Então eu coloquei o sábado aqui, eu posso colocar o time, que é a hora, né? Logo abaixo dele, ó, sábado e essa hora, né? E aí eu posso pegar esses dois e jogar aqui para baixo. E aí eu posso criar um material para eles, tá? Eu posso escolher a cor deles pelo material, etc. Mas qual que é o principal de eu criar um material? É eu desativar o Advanced Render Options, né? E eu deixo esse canvas aqui só para texto. Vou colocar o nome como texto. E eu deixo ele embaixo de tudo, tá? Embaixo de tudo para ele ficar na frente e nada passar por cima dele, tá? Para não ter nenhum tipo de bug dessa maneira. E é basicamente isso, galera. Aí vocês ficam livres para mexer e fazer da maneira que você quiser, né? Se quiser fazer um toque na tela simples, por exemplo, você pode vir aqui, ó, no Pet Editor, colocar um Screen Tap, né? E aí eu coloco o Canvas aqui dentro, ó, e jogo no Tap. Aí se eu segurar o Ctrl e clicar aqui, dá para testar, ó, aparece e não aparece. E aí muita gente vai perguntar, mas Kevin, como que eu coloco em inglês? Não tem como. Tá? Pelo menos por enquanto não tem como. Ele vai pegar o idioma que está o aparelho que está usando. Aí você vai falar assim, o meu está em inglês. Bug, tá?
Já estou respondendo todas as dúvidas que vocês vão mandar aí. Ah, eu quero colocar mais de um. Então, o que a gente faz? Vamos duplicar esse canvas. Colocar como texto 2. Tá? E eu vou mudar a fonte. Colocar essa Aller aqui, ó. Então, para vocês verem que mudou. E aí aqui dentro eu posso pôr tudo que eu quiser. Posso pôr, por exemplo, um de data, outro de temperatura e outro de altitude. Tá? Então vamos supor que esse aqui é o de temperatura. E aí eu mudo aqui o dia da semana. Eu vou colocar temperatura, ó, o valor e a unidade. Tá? Então tem o unit e o value ali. Eu vou até tirar a data aqui e deixar só esse aqui, até aumentar o tamanho da fonte. E ó, botei aqui 5 graus Celsius. Agora eu quero colocar para toda vez que eu tocar na tela ele mudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no tap um counter. Tá? E o que esse counter faz? Né? Como o nome já diz, ele conta. Né? Ele tem o máximo de opções aqui. Ó. Bastante opções. Né? E eu acho que é 5. Vamos ver se ele conta mais de 5. Vou colocar 10 aqui para a gente ver. Vou puxar o valor aqui, ó, value. Olha lá, conta bastante, ó. Conta, eu coloquei 10 opções ali, por exemplo. No nosso caso são, eu vou colocar 3. Uma sem nada, uma com texto e uma com a temperatura. Aí eu posso colocar aqui, ó, puxar do count um equals exactly, que significa o quê? Quando o de cima tiver igual ao de baixo, ele vai ativar alguma coisa aqui na frente. Então, no 0 eu não quero que ative nada, então não vou colocar nada. Aí você nem precisa colocar ele, na verdade, tá? Mas só vou deixar como exemplo aqui. E aí eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele e vou criar o 1. Tá? E no 1 eu quero que ative o texto. E aí no 2, ó, veja que eu coloquei o visible aqui, né? Vocês estão vendo que é o visible do canvas. No 2, eu quero que ative a temperatura. Então pronto. Agora quando eu clico na tela... Ué. Ah, eu coloquei só equals. É equals exactly. Tá, então equals exactly 2. Opa. E agora sim, ó. Tem as duas opções e opção sem nada, tá? E aí o design, a parte criativa, vem de vocês. Então é isso, galera. Esse aí foi o tutorial bem simples de hoje, né? De fazer o texto que vocês me perguntam. Eu não tinha ainda, mesmo já tendo um monte de tutorial desse na internet. O meu não tinha aí. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro para vocês. Eu sei que ficou muito mais longo que deveria, mas eu quis deixar claro isso daí para quem não sabia, tá? Então se você gostou, deixa o like, se inscreve, torne-se um membro do canal se quiser ter esse e outros vídeos antecipadamente. Assista uns dos vídeos aí do lado e eu te espero no próximo vídeo. Valeu!